E fala aí pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Mitinho e hoje a gente tá aqui de volta com essa série Minecraft com ATM9. Essa série que é linda, mais que linda. E no último vídeo a gente mexeu com o mecanismo, rapaziada. Aliás, deixa eu só tampar esse buraco. Aê, agora sim. E tá todas elas automatizadas já no nosso sistema. E hoje a gente vai mexer numa segunda parte do mecanismo, que é essa daqui, ó, a Advanced. Mas antes da gente ir pra cá, a gente vai precisar primeiro mexer nessa primeira parte e fazer uma torre de dessalinização. Só palavras difíceis hoje. O que a gente vai fazer hoje, como eu ia dizendo pra vocês anteriormente, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, do Thermal Evaporation Plant, que é o processo de dessalinização que a gente tem com o mecanismo. Uma parada interessante que a gente descobriu aqui em live. Aliás, se vocês não sabem, a gente tá gravando live quase todos os dias lá na Roxinha, então passem lá mais ou menos pelas 5, 6 horas da tarde, a gente tá fazendo live. E eu descobri um bloco do Ars Nova aqui, fiz um altarzinho pra que a gente possa colocar de dia sempre que a gente precisar. Aliás, pra gente mudar o tempo sempre que a gente precisar. E a gente descobriu esse bloco aqui, ó, que é do Ars Nova, e ele se chama Fantastiado. Quando a gente coloca ele no chão e clica com um bloco qualquer, ele copia a textura desse bloco. Eu achei muito da hora, e o melhor de tudo, ele não gasta o bloco, então pra você construir é muito bom. Tem alguns outros tipos dele, tipo esse aqui que é o espelhoteado. Eu não entendi muito bem como é que funciona, mas de fato é muito interessante aí pra gente poder construir coisas diferentes. E pra gente fazer esse bloco aqui, a base é aço e cobre, então a gente vai precisar de bastante desses materiais. Por sorte a gente já tem tudo automatizado. Eu tô usando pra produzir aço com os Botany Pots, aliás, com os Hydroponic Bed com a semente, então isso aqui dá uma mão na roda pra gente. Eu vou fazer aqui todos esses crafts. Aliás, um deles já é esse daqui, que é a válvula de evaporação térmica. Aí, desse aqui a gente vai precisar 2. Desse controlador de evaporação aqui, a gente vai precisar de pelo menos 1. Então, rapaziada, a gente conseguiu aqui todos os itens que precisava pra quest. Aliás, eu fiz muito mais itens do que precisava. Eu tenho aqui no meu sistema e no meu inventário a gente já fez aqui mais ou menos uns 500. Isso é porque a gente vai fazer a torre no tier mais alto que a gente puder. E pra fazer ela é uma fonte assim, ó, 3 por 3 por 18 de altura. Então a gente vai montar essa torre aqui. Aliás, não sei se vai ser aqui ainda, eu tenho que decidir aonde que ela vai ser montada. Então, o pessoal aqui da live disse que tem como a gente fazer ela 4x4 também e não 3x3. Então a gente vai fazer a 4x4, até porque a gente quer ter eficiência nessas máquinas aqui. E a altura continua sendo 18, então a gente vai montar ela aqui. Pra ajudar a gente a fazer isso, a gente pode usar a Builder's Wand. A gente montou aqui a torre, eu já coloquei aqui também as duas portas e o controle. Uma das portas tá aqui e a outra tá aqui. Aqui nessa porta a gente vai precisar fornecer água nessa estrutura, então eu tenho aqui esses blocos que são do Evilcraft. Eles têm uma taxa de transferência de água muito alta, então vale a pena você fazer esse bloco. E só colocando ele aqui do lado, ele já vai começar a entrar água nesse nosso sistema. E tem um porém dessa estrutura toda aqui, que é a seguinte: aqui ela já tá gerando salmoura pra gente, já tá até produzindo e tá cheio. Mas vocês vão perceber que a gente vai precisar de temperatura, e pra isso eu vou fazer mais uma válvula de evaporação dessa daqui. E eu vou colocar ela aqui do lado desse bloco, e a gente vai precisar introduzir calor nessa torre aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou usar um aquecedor resistível, que ele consome energia para isso, e só de colocar aqui do lado e inserir energia nele, ele já vai começar a aquecer aqui a nossa máquina. Eu acho que só aqui dele gastar 40 FE por tick já vai começar a funcionar. Vamos checar. Exatamente, ó, a temperatura dessa máquina aqui, ela precisa estar em 300 e tá em 500, então já tá gerando. Não sei se a quantidade de temperatura afeta o quanto que ela produz, mas eu acho que não. E agora a gente já tá produzindo aqui salmoura. E agora que a gente tá produzindo salmoura aqui nessa torre, a gente vai fazer uma segunda torre idêntica a essa aqui do lado. Mas pra isso é bem tranquilo, é só a gente vir aqui atrás, cavar um buraquinho e saindo aqui do buraco, a torre já tá pronta. Aliás, eu deixei aqui no meio, ó, um espacinho, para um bloco de espaço. Eu já vou mostrar por quê e o que a gente vai fazer aqui. A gente vai precisar também de mais duas válvulas dessa daqui e mais um controle. O controlador desse daqui a gente vai colocar aqui na frente também. Só que o que acontece? As válvulas a gente vai colocar aqui do lado, ó, porque eu vou fazer uma parada bem interessante. Uma delas vai aqui e a outra aqui. E a gente vai tirar esse gerador de calor que tava aqui e a gente vai colocar ele aqui, ó. Aliás, a gente tem que colocar aqui também uma válvula, assim, e aqui vai ficar o gerador de calor, porque aí com o gerador de calor, vamos só aumentar a taxa de energia. Vou colocar para ele consumir uns 200 RF por tick, e aí ele vai gerar calor para as duas torres. Essa parte do meio aqui, esse daqui ele consome água, então eu também tenho uma mudada no design aqui da máquina, rapaziada. O gerador de água que a gente tinha, eu coloquei aqui debaixo dela. E em cima dele tem uma válvula, então a gente pode colocar as válvulas embaixo, não tem problema. E aqui no meio, a gente vai colocar mais uma válvula aqui nessa ponta. E a gente vai configurar esse tanque aqui, ó, aqui na configuração do próprio tanque, para deixar em pull da direita, que no caso ele vai puxar da direita. E como você sabe em inglês, push é empurre e pull é push. Aí, a outra direção dele, que é essa daqui, a gente vai colocar para push, que aí ele vai empurrar para esse tanque aqui. E agora já tá entrando aqui, ó, salmoura. Esse processo aqui
que ele ficou meio lento, mas é bom que ele vai manter um buffer aqui pra gente. Na verdade, eu acho que o buffer eu vou deixar direto ali nesse outro tanque que a gente vai configurar. Aqui no meio, rapaziada, ao invés da gente usar o Supreme Black Hole Tank, a gente vai fazer uma parada que eu já devia ter feito no último vídeo, aliás, que a gente mexeu com o mecanismo, que é usar os cabos de transferência do mecanismo. Aliás, os cabos deles eu acho que são dos melhores cabos que a gente vai ter atualmente no modpack. Até a gente tem esse upgrade aqui do Pipes, que é quando a gente faz com uma ATM Star, que aí sim a transferência dele é infinita. E para isso a gente vai ter que automatizar os canos do mecha, até porque a gente vai usar bastante isso provavelmente. Então eu vou automatizar aqui rapidamente todos os tiers dele. E a gente já vai mandar fazer aqui 100 desse tubo, porque sempre que a gente precisar eu vou querer usar. Então já vai estar aqui no nosso sistema sempre pronto. Os de itens e de gás, mas isso a gente vai fazendo conforme for necessário, até porque eu tenho que aprender a mexer com a mecânica de gás do mecanismo ainda. Foi, rapaziada, estamos aqui com 104 desses cabos. Aliás, além dele, a gente também vai precisar do configurador. Para fazer ele, a gente usa alguns recursos básicos do mecanismo. Então, se você quiser aprender a fazer essa parte aqui do mecanismo, dá uma olhada lá no vídeo passado que a gente mostra tudo, como a gente faz todas essas etapas. Só de colocar um tubo aqui do lado, vim com essa varetinha e shift botão direito aqui, ó, vai ter várias interfaces na verdade. Deixa eu quebrar para mostrar para vocês de novo. A gente coloca o cabo e vem aqui com a letra que a gente seleciona. Vai abrir esse radial, a gente vai vir em fluidos e shift botão direito aqui. Assim ele tá tirando daqui e colocando aqui. Mas a gente quer o contrário, a gente quer que saia dessa e venha para essa. Então, mais uma vez, agora sim tá começando a passar o fluido para cá. E agora, ó, por mais que não esteja enchendo ainda, mas nunca tá diminuindo aqui de 100 MB. Ou seja, o que a gente tá gerando ali já tá passando para cá. E a gente já tá gerando finalmente o lítio líquido. A próxima etapa que a gente vai fazer agora é transformar o nosso lítio que a gente tá produzindo aqui nessa torre. Aliás, a gente já tá com ela cheia aqui, ó, estamos com 10 mil millibuckets. E a gente vai transformar ele em lítio gasoso, que é através dessa máquina aqui que se chama descondencentrando. É uma tradução bem peculiar, na verdade. E para fazer ela, a gente vai usar dois itens que a gente ainda não fez. Um deles é o tanque de fluidos do mecanismo, mas é bem facinho de fazer, usar só ferro e redstone. Se você não tiver isso daqui, eu acho que não tá na hora de você mexer com o mecanismo ainda. E de um tanque químico básico. Esse tanque químico usa ósmio, mas o crafting é basicamente o mesmo. E a gente já tá com todos os itens aqui para fazer um concentrador básico. Aliás, básico não, rotativo. E pelo que a galera aqui do chat da live tá falando, a gente consegue transformar itens que são líquidos em gasosos e os gasosos em líquidos. Então a gente consegue setar ela para ela fazer tanto um para outro ou do outro para um. A explicação é maravilhosa, né? E aqui nessa máquina, rapaziada, aliás, aqui tá a máquina que a gente acabou de fazer, o concentrador rotativo. A gente vai usar um desses Supreme Black Hole Tank, a gente vai colocar ele aqui atrás. Aqui nessa parte da nossa câmera de evaporação, a gente vai colocar uma válvula e aqui a gente vai setar o mesmo esquema que ali do lado. A gente vai colocar um tubo do Pipes, aliás, um tubo do mecanismo, e a gente vai setar para extrair daqui e vai inserir aqui dentro desse Supreme Black Hole Tank tudo que a gente gerar de lítio líquido. E agora que a gente tem um grande estoque desse Supreme Black Hole Tank aqui para lítio líquido, a gente vai setar essa nossa condensadora aqui. Muito bem, a gente já tá inserindo energia nessa máquina aqui. Agora a gente vai configurar pra gente alternar o modo dela. Aqui no caso, ela tá transformando gasoso em líquido e a gente quer que a gente faça o processo inverso. Então é só a gente clicar nesse botão, que aí a setinha fica apontando pra esquerda, e aí ela vai transformar o líquido em gasoso. Agora a gente vai setar pra entrar nela, aqui nessa partezinha de cima, pelo Black Hole Tank. Aqui, ó, é só você deixar azul, que aí ela vai começar a puxar o líquido do que tiver colado nela. E a gente também precisou setar aqui no Black Hole Tank um filtrozinho para ele empurrar para a direita, porque senão ele não libera pra gente. E a gente já tá fazendo aqui lítio gasoso. Esse daqui a gente já vai começar a usar. E pra gente começar a usar esse item, a gente vai precisar do cristalizador químico. Aliás, essa máquina aqui que a gente acabou de fazer, tem como a gente dar os upgrades que a gente deu nas mesmas máquinas que a gente fez lá do mecanismo no episódio passado. Aí, ó, coloquei todos os upgrades na máquina, ela ficou bem mais rápida, na verdade. A gente já tá aqui com 10 mil baldes. Aliás, não é balde porque agora é gás, né? Eu não sei se dá pra pegar gás no balde. E esse gás aqui a gente vai utilizar. Para isso a gente vai precisar do cristalizador químico. Como eu disse pra vocês anteriormente, por sorte a gente já tem quase tudo automatizado. A única coisa que a gente não tem é a barra de obsidiana refinada. E a gente vai precisar de uma máquina nova, que é essa daqui, ó, compressora de ósmio. Nada muito diferente do que a gente já não fez anteriormente. Então tá aqui o compressor de ósmio. A gente vai colocar ela aqui com as outras máquinas nossas do mecanismo. Então aqui em cima na nossa torre a gente vai criar um espacinho para ela. Eu já configurei aqui a maioria das coisas dessa máquina. Eu já tô inserindo energia. A gente vai configurar aqui para que comece a entrar ósmio nela, porque ela consome também ósmio. Vamos ligar o auto output dela também. E eu já
já automatizei tanto a receita da Obsidian quanto essa da Pedra Luminosa, que são as duas coisas que a gente vai fazer nessa máquina aqui. E a gente vai dar upgrade nessa máquina aqui. Já vou dar aqui os de silenciamento, de energia, de velocidade. E já tô com todos os upgrades para dar nessa máquina aqui também. Então, blau, blau, blau e blau. Tá toda upgradada no máximo que a gente consegue upgradear. E agora eu posso vir aqui e mandar ele criar umas Obsidians para nós. Eu vou fazer logo umas 30. E tá na mão, rapaziada, cristalizador químico. Rapaziada, agora que a gente tá com esse cristalizador na mão, já vamos setar ele aqui na frente dessa máquina. Agora que essa máquina aqui que a gente setou, ela já tá energizada, eu vou dar todos os upgrades pra essa máquina aqui também. E a gente vai vir aqui nas configurações dela. E pra funcionar, rapaziada, a gente tem que abrir a configuração dessa máquina aqui que a gente tinha setado antes. Clicar nesses pontinhos e aí a gente vai nessa parte aqui que é amarela, que é responsável pelos gases, e a gente vai colocar para ele sair nessa máquina que a gente acabou de setar. Com isso já tá chegando aqui nessa máquina lítio e tá produzindo pra gente pó de lítio. E eu vou configurar para esse pó de lítio que a gente tá produzindo aqui ser mandado para esse baú dimensional. Esse baú dimensional ele tá conectado lá no nosso sistema da Applied, então tudo que entrar nele vai ser sugado pro nosso sistema. E para isso a gente vai configurar aqui no canal de itens, aparece aqui em cima configuração de itens. A gente vai dar um auto output e configurar para sair pela face de baixo, que é onde está o nosso barril. Como vocês viram, já saiu daqui o pó de lítio e já tá chegando aqui pra gente o pó no nosso sistema, que é isso que a gente quer. Bem, na verdade, todas essas duas torres aqui, foi tudo isso pra isso daqui. É um processo meio longo. Depois de um tempinho, eu automatizei aqui alguns dos itens que a gente vai precisar. E pra começar, aliás, eu já automatizei aqui todos esses itens aqui, que vocês podem ver que são blocos multiblocos. Eu já vou explicar pra vocês mais sobre eles. Basicamente, eu automatizei todos esses blocos aqui, ó, porque são o que a gente vai utilizar pra fazer a nossa bateria do mecanismo. E pra gente começar, eu vou fazer aqui um desse provedor de indução Ultimate. Depois de um tempinho, eu tô aqui com os itens pra gente fazer uma mega bateria do mecanismo. E na verdade essa é a primeira etapa, depois a gente vai expandir essa bateria várias vezes. Só que o que tá impedindo a gente nesse momento é o seguinte: pra gente fazer essa bateria aqui, que é do tier mais alto que a gente tem, a gente vai precisar de muita, mas muita mesmo, Lithium Dust, ou melhor, o pó de lítio, que é o que a gente tá produzindo aqui nessas máquinas. A gente até que tá com bastante aqui, ó, estamos com 800 e poucas, mas como vocês viram ali, para fazer uma, gasta 4 da outra, que gasta 4 da outra, e no final delas todas a gente gasta o pó de lítio, ou seja, é muito lítio que gasta, então a gente vai precisar deixar farmando aqui um pouco, até ter uns 2.000 pelo menos. Talvez no futuro a gente aumente essas torres, aliás, talvez quase com certeza. E pra gente fazer essa bateria, eu vou fazer aqui do lado dessa estrutura. A estrutura que a gente vai montar essa bateria é uma estrutura assim 5x5. Esse bloco de baixo aqui é puramente decorativo, é um bloco de piso marinho, onde a gente vai colocar o vidro. Esse vidro aqui é o vidro estrutural do mecanismo, e pra fazer ele é bem facinho mesmo, só gasta aço. E aqui a gente vai posicionar da seguinte maneira: uma célula de indução Ultimate, um provedor de indução e em cima uma célula de indução. Como que é isso daqui? Basicamente, as células são os blocos responsáveis por armazenar energia para a gente, e o provedor é o bloco responsável pela taxa de transferência da nossa bateria. Se vocês quiserem, vocês não precisam fazer nesse tier aqui, que é o tier mais alto. Mas olha só, esse roxinho que a gente colocou, ele tem 52 milhões de taxa de transferência. E as células, elas armazenam até 1 trilhão de energia cada uma. Então essas duas somadas estão guardando aí pra gente mais ou menos 3, alguma coisa trilhões de FE. Agora é só a gente fechar essa estrutura aqui. Coloquei aqui todos os vidros. Agora a gente vai colocar o revestimento, que é esse bloco aqui, em volta da bateria. Eu acho que se você quiser, pode fazer tudo de vidro ou tudo de bloco de revestimento, não tem problema. Mas eu acho que até esteticamente fica mais bonito assim, até porque a gente vai querer dar upgrade nessa bateria aqui futuramente. A minha meta é encher esse cubículo aqui com as baterias e quem sabe no futuro até fazer um slot maior para elas. E aqui nesses dois slots em que tá faltando vidro e bloco, a gente vai colocar duas portas de indução e deu essas partículas aqui, o que quer dizer que a nossa bateria tá funcionando. E usando o configurador que a gente tem aqui do mecanismo, Shift botão direito, esse vermelho aqui é a saída e o verdinho ou azul, depende da sua filosofia, vai ser a entrada. E se a gente acessar aqui, a gente consegue ver que ela tá vazia nesse momento, não tá armazenando nada, mas ele tem a capacidade de 3.2 trilhões de energia. Eu consigo ver aqui também, clicando nessa célulazinha, o que tem nessa bateria, qual que é a dimensão, e também a gente consegue ter a taxa de transferência, quanto que tá entrando e quanto que tá saindo. Então agora a gente vai fazer uma modificação no nosso sistema de armazenamento de energia. O que que a gente vai mudar no nosso sistema? Alguns vídeos atrás a gente fez aqui embaixo na nossa geração de energia do Power esse esquema aqui, que era para poder tancar
a nossa transferência de energia. Mas agora a notícia boa é que a gente não precisa de mais nada disso. Podemos tirar tudo isso daqui, menos bloco, menos lag, coisa maravilhosa. Essa parte de cabos aqui dos reatores também não vamos precisar mais. Isso aqui não vamos precisar mais, não vamos precisar mais e não vamos precisar mais. Aqui em cima esses reatores, que são os térmicos, eu vou continuar deixando eles gerarem para essa carga aqui, para essa nossa bateria, pelo simples e único motivo de que eu já tenho muitas baterias espalhadas pelo mapa usando power. Esses reatores aqui vão continuar dando conta. O que acontece é que pro mecanismo a gente vai precisar de muita energia para algumas determinadas máquinas, e aí sim a gente vai ter que usar o Flux Point, não tem jeito, não tem como evitar. O pau, apesar de ser muito bom e muito pequenininho, né, os plugs deles, que são esses aqui pequenininhos, só passam 2 milhões de energia por tick, o que não é o suficiente para algumas máquinas. Bom, na verdade a rapaziada do chat aqui da live me corrigiu, que na verdade o que passa 2 milhões é a célula, e o portão do Ender que eu tava mostrando para vocês, ele passa no máximo 1 milhão de energia. Mas de qualquer forma, ainda assim ele dá conta do nosso sistema. Agora a gente vai configurar aqui a segunda parte do nosso sistema. Lá tá a nossa geração, e aqui a gente tem mais um ponto de geração de energia, que ele já tá conectado nessa rede, ó, que é o nosso Micellar Reactor. Ele gera 25 milhões por tick. Então a gente vai conectar aqui um ponto de fluxo na entrada, que ele tá nessa rede também. Vamos desabilitar aqui limite, sobrecarga. Já tá começando a encher a nossa bateria aqui, e agora a gente vai ligar aqui no nosso Micellar Reactor. Tá gerando aqui, ó, 25 milhões por tick. Em tese já estamos recebendo aqui também. Aí eu corrigi um bug aqui. Aliás, mais tarde eu tenho que parar com vocês e dar uma corrigida nesse sistema aqui, porque tem algumas farms que a gente vai ter que fazer, por exemplo a de slime, a de carne podre, que é a que gera com o reator de morte, e alguns outros updates que a gente também pode dar aqui, como fazer mais reatores desse daqui para baixo. Aliás, eu não sei se eu vou usar mais deles ou se eu vou fazer os reatores do mecanismo. Eu não sei ainda qual deles que a gente vai utilizar. E só nesse tempinho que eu tô configurando as coisas, a gente já tá aqui com 68 GB FA, tá aumentando ainda a quantidade, ou seja, agora sim a gente vai ter energia com força para poder usar. E para terminar a nossa configuração, é só que a gente colocar aqui um plug de flux, ele vai gerar energia para nossa rede principal, Mitinho Player. E agora todas as nossas máquinas que usam o Flux Point estão consumindo energia, e o mais da hora dessa bateria é que a gente consegue ver exatamente quanto tá entrando e saindo, ou seja, pra gente gerenciar é muito bom. E no próximo episódio a gente vai fazer os reatores do mecanismo, rapaziada, porque vamos precisar do lixo nuclear que eles geram, dos resíduos nucleares, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, mas é isso, valeu, falou e fui!